Olá, pessoal, sejam bem-vindas de volta à nossa oficina. Bom, agora que a gente já pensou nos problemas que a gente queria resolver, entendeu melhor quem são os nossos beneficiários e a importância da gente dialogar com eles, e a gente aprendeu como a gente sistematiza as informações da nossa pesquisa com esse público-alvo, a gente vai partir para a fase de soluções. Essa fase também é chamada de ideação. Na fase de ideação, isso é, de geração de ideias, a gente trabalha o nosso pensamento divergente. O que é isso? Normalmente, a gente está acostumado a pensar em soluções que são muito específicas, porque os problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia normalmente têm respostas de sim ou não, pode ou não pode, é uma coisa ou é a outra. Mas quando a gente trabalha o nosso pensamento divergente, a gente pode criar focando em quantidade e não em qualidade. Ou seja, a gente tenta abrir um pouco a nossa mente para a gente poder ir além do óbvio. Eu queria que rapidamente a gente fizesse um exercício de pensamento divergente. Ele é bem simples, mas ele é bem divertido. Então, se você tiver outras pessoas na sua casa que possam te ajudar, chama elas para fazerem esse exercício junto com você. O exercício chama-se Oito Louco, porque nesse exercício a gente escolhe 8 ideias para uma pergunta que eu vou fazer. Então, prepara o seu papel e sua caneta para você anotar ou fazer um rápido desenho de cada uma das suas ideias. Coloca o seu timer do celular, então um reloginho de até 3 minutos, e a ideia é que a gente tenha um tempo bem curto para fazer esse exercício. Exatamente porque, às vezes, quando a gente tem mais restrição de tempo, é quando a gente consegue ser mais criativo. Então, às vezes, você já teve um exercício na escola, na faculdade, no trabalho, em que você teve um tempão para fazer, mas só deixou para a última hora? E quando você deixou para a última hora, você conseguiu realizar ele? Isso é porque, às vezes, a gente consegue ser mais criativo ou trabalhar um pouco melhor sob pressão. Então, coloca o seu tempo aí de 3 minutos e pega o papel e caneta para responder a seguinte pergunta. Eu quero que você nomeie para mim 8 formas de atravessar uma rua sem utilizar as solas dos pés ou dos sapatos. Então, você vai fazer isso em até 3 minutos, ok? E aí, como foi o seu resultado? Você conseguiu fazer 8 ideias ou você fez menos? As pessoas que fizeram junto com você, elas também conseguiram completar o exercício ou não? Então, nesse exercício, você fez muitas ideias em um espaço curto de tempo, mas pode perceber que você não teve que se preocupar com a viabilidade dessas ideias, se você ia conseguir executar isso ou não. Eu só te pedi um exercício simples, não te dei mais nenhum tipo de informação sobre ele. Então, eu imagino que você possa ter respondido coisas como utilizar carros, utilizar patins, subir em outra pessoa para poder atravessar a rua. Enfim, você teve vários tipos diferentes de soluções para essa questão que eu coloquei para você. E agora que você já treinou um pouquinho esse seu pensamento divergente, a gente vai tentar aplicar esse mesmo pensamento ao tipo de ideia que a gente quer fazer no seu projeto. Agora que você já tem clareza sobre os tipos de problema que você quer resolver, quem são os beneficiários e como eles pensam, agem, sentem, e falam, para ajudar na nossa missão, a gente vai olhar para aquele mapa de empatia que você criou. Ou você pode olhar também para aqueles que já estão na plataforma que a sua turma criou. E a partir dele, a gente vai criar algumas frases que vão guiar a gente nessa jornada. As frases que eu quero que vocês criem chamam-se pontos de vista. Nos pontos de vista, a gente tem que preencher 3 coisas diferentes. Quem é o nosso beneficiário? O que a gente quer que ele faça ou que ele receba, e qual é o entendimento que a gente teve sobre essa pessoa que a gente se deu o trabalho de conhecer. Então, vou te dar um exemplo aqui. Os idosos de Cachoeiras de Macacu, essa é a minha cidade, e esse é o público-alvo, ou seja, o beneficiário. Precisam de uma forma de interagir com seus amigos, olha lá o verbo. Por quê? Porque eles estão com medo de sair de casa, tá? Então, essa foi uma percepção que eu tive sobre o lugar que eu moro. Aqui está um outro exemplo. Adolescentes precisam de uma forma de se preparar para o mercado de trabalho porque não tem experiência prévia para conseguir os empregos, certo? Então, o ponto de vista, ele ajuda a gente a extrair do mapa de empatia aquilo que a gente acha mais importante e que a gente gostaria de trabalhar em cima. A gente tem aí, no ponto de vista, tanto o problema quanto o que a gente quer que aconteça. Então, nesse caso, o problema é não conseguir emprego, o que a gente quer que aconteça é que eles se preparem para o mercado de trabalho. Correto? Ótimo.
Agora que você já sabe o que é um ponto de vista, eu quero que você dê uma olhada lá no mapa de empatia que você criou, ou no que a sua turma criou, e que você escreva pelo menos 3 pontos de vista, com os beneficiários que você quer trabalhar. Então, mais uma vez, podem ser professores, idosos, crianças, adolescentes, pessoas que fazem parte do mercado de trabalho. Você vai escolher aquele beneficiário que você mais teve vontade de trabalhar e vai fazer esses pontos de vista. Beleza, agora que a gente já tem o nosso mapa, os nossos pontos de vista e que você já treinou um pouquinho o seu pensamento divergente, a gente vai passar para a fase de ideação. Normalmente, essa fase conta com um exercício que se chama chuva de ideias. O princípio da chuva de ideias é exatamente aquele que eu falei. É a gente prezar muito mais pela quantidade de ideias do que pela qualidade delas. Então, nesse momento, eu não quero que você foque na viabilidade delas, seja financeira, seja do tempo que você tem. Eu quero que você só coloque aí no papel a maior quantidade de ideias que você consegue. Por que a gente faz isso? Porque, às vezes, quando a gente tem muitas limitações de eu não vou conseguir por causa disso ou daquilo, a gente acaba não conseguindo se inspirar o suficiente para criar uma coisa que seja realmente bacana para as pessoas que a gente quer trabalhar. Então, é melhor que a gente filtre depois de já ter colocado elas no papel, e aí a gente pode adaptar essas ideias, do que a gente filtrar antes, e aí não ter todas essas ideias diferentes para a gente trabalhar em cima. Então, vamos lá. Quais são as regras da chuva de ideias? Mais uma vez, quantidade é melhor que qualidade. Segunda coisa é que tente não julgar. Toda ideia é uma boa ideia nesse momento. Quando eu digo isso, se você está fazendo com uma pessoa esse exercício, que você pode chamar para fazer junto com você, tenta não julgar a ideia dela e pede para ela não julgar a sua. Agora, se você está fazendo sozinho, tenta não se julgar. Então, se você teve uma ideia, às vezes vem aquela vozinha na nossa cabeça que fala, essa ideia não é boa o suficiente. Mas esquece essa vozinha, coloca no papel, que depois a gente vai fazer essa filtragem. Encoraje ideias que sejam um pouco malucas. Esse é o momento de sonhar grande, independente da viabilidade dessas ideias. Se você está trabalhando com outra pessoa, constrói em cima das ideias dos outros. Se você está trabalhando sozinho, dá uma olhada no que você já fez e depois de ter colocado várias ideias no papel, volta e às vezes você tem uma outra coisa que possa complementar. E por fim, foca naquele ponto de vista. Então, o ponto de vista que você criou, ele vai ser o seu guia para o tipo de ideia que você vai ter. Então, vamos lá? Então, agora, o que você vai fazer é leia o seu ponto de vista ou os pontos de vista que estão na apresentação aqui na plataforma, que foram criados pela sua turma, e olhe para cada um deles e coloque um timer de aí 2 a 3 minutos. Então, coloca ali no seu relógio esse tempinho para você trabalhar em cima dessa ideia. Então, se a gente está falando lá dos adolescentes que não têm preparação prévia e precisam desse tipo de preparação para entrar no mercado de trabalho, eu vou pensar, como é que eu posso criar esse tipo de preparação para esses adolescentes, para esses jovens que vão entrar no mercado de trabalho? Bom, eu posso conseguir cursos de inglês para eles se especializarem e melhorarem no currículo. Eu posso fazer programas de jovem aprendiz. Eu posso conectá-los com pessoas da cidade para que eles possam saber quando é que vai abrir uma vaga. Eu posso fazer cursos ou outros tipos de trabalho com essas pessoas. Eu posso fazer trabalho voluntário, que também pode ser uma coisa bacana para entrar no currículo. Ou seja, eu estou pensando em várias estratégias diferentes para resolver esse problema que é não ter experiência prévia antes de entrar no mercado de trabalho. Então, quanto mais coisas eu posso fazer para melhorar o currículo dessa pessoa, eu estou contribuindo para a solução desse problema. Então, agora eu quero que você faça isso com cada um dos pontos de vista que você escreveu. Se você está tendo muita dificuldade, vai no material que está aqui na plataforma e dá uma olhada nos slides que tem algumas perguntas embaixo de cada ponto de vista. Lá só vão ter os pontos de vista da turma que a gente trabalhou na aula ao vivo. Mas você pode usar essas perguntas para conversar com outras pessoas e refletir um pouquinho sobre qual é a realidade desses beneficiários. E aí, assim, você pode voltar e fazer o seu exercício. Beleza? Então, vamos lá. 3 a 4 minutos para cada ponto de vista e escreve a maior quantidade possível de ideias no papel. Pronto. Agora que você terminou, dá uma última olhada, vê que tipos de ideias podem ficar juntas uma da outra. Por exemplo, se eu falei sobre um curso de inglês e depois eu falei sobre um curso de informática,
Talvez essa ideia de diferentes cursos, ela possa ficar um pouco mais unida. Então, a gente pode agrupar essas ideias de acordo com a natureza delas. Se não tiver nenhuma ideia para ser agrupada, tá tudo certo. A sua chuva de ideias já está pronta. Agora, guarde esse material, porque a gente acabou de terminar a primeira metade do nosso processo. A gente olhou os problemas, a gente empatizou, a gente definiu pontos de vista e a gente criou algumas ideias possíveis. Agora, os nossos próximos passos vão ser decidir que tipos de soluções a gente vai usar para trabalhar em cima delas e começar o nosso planejamento de como é que a gente pode fazer essas ideias se tornarem realidade. Quando você terminar esse vídeo, se você ainda não olhou, dá uma olhada nos materiais que a sua turma criou. Ele pode te inspirar e te ajudar depois quando você for criar grupos ou pensar de forma mais conjunta sobre as ideias que todo mundo criou. Então, pessoal, por hoje é isso. Parabéns por ter completado a primeira metade do nosso processo. Até já!